Oi, boa tarde, sejam bem-vindos de volta. Vamos prosseguir os trabalhos agora no nosso próximo rolê aqui da Feira do Livro. Penúltima mesa do dia. E uma mesa importante, uma mesa muito importante para quem gosta de literatura brasileira e promete ser mais uma dessas conversas incríveis que a gente está assistindo aqui. Eu falei agora há pouco, antes da Bianca entrevistar o Simas, que a Feira do Livro foi pensada como uma espécie de uma versão 3D da revista 451, né, que é a revista que a gente edita. Então, a gente convidou os nossos colunistas para convidar aqueles grandes autores que eles gostariam de entrevistar, como se fosse uma versão ao vivo daquelas colunas que eles publicam, né? E a gente tem muito orgulho de anunciar que, nesse mês de junho, a gente está inaugurando uma nova editoria especial na 451, quer dizer, uma editoria fixa, que é um assunto permanente na revista de atenção, em torno dos livros sobre cultura e direitos LGBT. É uma nova editoria que foi criada com o nome de Livros e Livres. Primeiro livros, né? Livros e Livres, que nós convidamos o grande Renan Quinalha, que é o grande intelectual que vem articulando todo o pensamento de várias áreas, da medicina ao direito, literatura, ciências sociais. Quer dizer, ele vai trazer esse cruzamento de saberes em torno da cultura LGBT para a 451. E a gente tem um apoio do governo da Holanda, isso mesmo, o governo da Holanda está ajudando a gente a fazer essa cobertura. Então, eu queria dar as boas-vindas aqui aos nossos autores desta tarde. Por favor, João Silvério Trevisan, por favor, suba ao palco. A gente pensou a feira como essa oportunidade de proporcionar grandes encontros com os autores queridos, os grandes autores da literatura brasileira. Por isso é uma honra muito grande receber o João Silvério. E o nosso grande Renan Quinalha, que está assinando a editoria especial Livros e Livros, por favor. E está lançando... O Renan, ele é um cara que produz muito, ele tem muita atuação em diversas frentes. Ele está lançando agora pela Elefante esse livro, Novas Fronteiras das Histórias LGBTI+, no Brasil, com o Paulo Souto Maior, editora Elefante. Então, os dois vão estar autografando seus livros ali na livraria dos Dois Pontos. Renan, manda ver. Muito obrigado, viu? Seja bem-vindo. Uma boa tarde para todo mundo. Boa tarde, gente. Aí. Prazer enorme estar aqui fazendo a mediação dessa conversa e também marcando esse início da editoria Livros e Livres, que é uma editoria, como disse o Paulo, da 451, que eu vou capitanear nesses meses aí como uma editoria fixa. Então, todo mês da revista vai ter essa editoria, com tanto eu resenhando obras, né, como também convidando pessoas que têm estudado essas temáticas em várias frentes, né, sobre diversidade sexual e gênero, para poder também fazer resenhas e apresentar essas leituras para os leitores, para as leitoras da revista. E quando o Paulo me falou, Renan, a gente quer fazer uma mesa, né, que já tenha na editoria Livros e Livres uma mesa na feira, queria que você pensasse alguém para convidar, e logo já me veio à mente, né, já respondi que queria muito trazer João Silvério Trevisan, por tudo que ele representa, pela feliz coincidência também que João Silvério estava lançando esse livro, que é Meu Irmão, Eu Mesmo, que é o livro que está saindo agora e que a gente vai conversar sobre ele. Como este é um livro também sobre a vida e obra do João, a gente vai passar pela vida e obra dele nessa conversa também. Então, a ideia é a gente ter uma conversa aqui de 1 hora, depois a gente vai ter 15 minutos de perguntas do público. Então, quem tiver questões, comentários que queira trazer para a gente, tem os monitores que estão por aqui, levantando a mão ali, podem passar, dá para escrever a pergunta, que depois traz aqui, a gente faz nesses 15 minutos. Em seguida, João vai fazer a assinatura do livro novo dele, ali na Dois Pontos. Eu também vou assinar esse livro nosso que está saindo, especialmente aqui na feira, Novas Fronteiras das Histórias LGBTI+. E vai ser um prazer a gente depois conversar com vocês por ali. E aí, sem mais delongas, João, uma alegria estar aqui com você, para a gente poder conversar mais uma vez e conversar desse livro que me impactou muito na leitura quando eu recebi o livro.
E já queria trazer uma questão, João, que esse aqui é um livro que faz parte de uma trilogia, que você começou com Pai Pai, que é um livro bastante duro, né, que você já inicia dizendo que o que seu pai te deu foi um espermatozoide, e trabalhando toda uma questão de relação com seu pai, né, da lacuna desse lugar paterno e do cuidado. E esse livro aqui é um livro que o personagem principal é o seu irmão, Cláudio, e a gente vai ter ainda um terceiro livro dessa trilogia, que a gente vai falar mais ao final dele, mas que também se refere à figura de um homem, uma figura masculina, numa relação que você teve nesse terceiro livro. E aí o que eu queria trazer como uma questão inicial, João, é que esse livro é um livro que fala muito de uma dor também, né, do adoecimento, da perda do seu irmão, mas que nessa trilogia, que é uma trilogia autobiográfica, né, que você já com quase 80 anos decidiu escrever essa trilogia, né, e se investigar e se narrar nela e se expor muito nela também, a masculinidade tem um papel fundamental e talvez seja um fio condutor também aí, né? Um certo acerto de contas com essa masculinidade, que para nós homens gays é uma masculinidade de um lugar do desejo, mas que também é uma masculinidade muito repulsiva em certo grau, porque, e esse é o objeto até de um outro livro seu, 6 Balas num Buraco Só, né? Que você examina de maneira bastante profunda essa masculinidade tóxica, hegemônica. E aí eu queria te perguntar se como você vê essa leitura de uma possível conexão dessa trilogia a partir dessas figuras masculinas e como é esse acerto de contas para você, como alguém que sempre teve isso presente na sua obra, apesar e justamente talvez por conta de ser um autor e um ativista muito sensível às questões do feminino e da feminilidade e do ativismo homossexual em diálogo com o movimento feminista também, né? Como que a gente poderia ler na chave da masculinidade essa trilogia e como que você elaboraria isso? Ok. Antes de mais nada, uma boa tarde, muitíssimo obrigado por estarem aqui, dando um pouco do seu tempo para a gente. Fico muito feliz de ver todas essas pessoas aqui. E, Renan, eu acho que a sua pergunta é direto na veia, viu? Porque eu não poderia resumir melhor toda a questão que perpassa essa trilogia, senão mencionando uma busca do desvendamento do masculino. E quando você menciona, inclusive, os 6 Balas num Buraco Só, os 6 Balas é uma espécie de referência mais racional sobre uma questão que eu procuro literariamente, no sentido de que eu estou buscando alguns elementos relacionados à poesia, através da criação literária, não é? E um desvendamento que essa abordagem mais poética permite, porque ela permite não apenas um afastamento, mas ela permite um outro olhar por detrás do espelho da masculinidade. Eu acho que esses 3 personagens que compõem a trilogia, 3 personagens masculinos, eles criam uma espécie de gradação, não é? Uma escada que talvez eu, inconscientemente, tenha elaborado. Porque eu nunca tinha pensado em escrever um livro sobre meu pai. Na verdade, o terceiro volume da trilogia, a terceira parte, foi o que eu vim trabalhando há mais tempo. Já fazem mais de 40 anos que eu estou tomando notas e trabalhando nesse último livro. O do meu irmão, eu mesmo, que acabou de sair, eu venho trabalhando nele já há mais de 30 anos, não minto, há quase 30 anos. Não é? Para quem lê o livro ou lerá o livro, vai perceber que eu, dentro da própria narrativa, eu menciono como é que a narrativa se iniciou, que foi exatamente um processo de tentar ajudar meu irmão a olhar para
a doença dele e ter um olhar pacificado diante de uma situação trágica. Não era uma situação muito fácil, tanto que ele não topou, inicialmente topou sim, depois ele caiu fora e eu continuei escrevendo sozinho. Mas o que acontece é que, a partir da história do meu pai, que não estava prevista, eu comecei a criar um olhar muito mais básico de como aconteceu esse meu masculino, não é? Então, por exemplo, a cena que eu narro absolutamente verídica no Pai Pai, em que eu sou levado pelos meus primos e vizinhos, jovens em geral, para pescar no rio Jacareguaçu, ao lado de Ribeirão Bonito, minha cidade, um dos afluentes do rio Tietê. Eu adorava pescar, fui convidado para pescar, muito desconfiado, muito tímido. Logo que cheguei lá, percebi que havia alguma coisa feroz no ar, não percebi o que era, até o momento em que me agarraram e me jogaram no meio do rio. Eu não sabia nadar, me debati, desesperado, absolutamente, e eu conseguia ver e ouvir, na margem, esses homens rindo e gritando. É para você aprender a ser homem. Pronto. Nesse momento, começou a minha compreensão do que era o meu ser masculino. Eu nadei da maneira como eu podia e não podia, e me lembro que eu cheguei na margem, cheia de lama, me agarrando no capim, no mato que havia ali, olhei para aquelas pessoas e eu tive uma intuição muito parecida com isto que eu elaborei depois num período de análise. Eu olhei para essa gente e disse: eu vou ser homem, sim, mas não igual a vocês. Obrigado, muito obrigado. O mais emblemático dessa situação é que eu só consegui recuperar isso que ficou absolutamente sedimentado no fundo do meu inconsciente ou da minha sombra, dentro daquele tacho quente que a gente tem dentro de si, em que fica fervendo a vida toda, não é? As nossas experiências, e as mais difíceis, sobretudo. E, nesse período de análise, eu consegui trazer à tona esse fato que eu tinha esquecido completamente. Então, só para dar uma dimensão de como aquilo foi uma coisa básica, foi um sedimentar, foi por onde eu comecei algum tipo de compreensão, não é? Então, esse momento emblemático, há vários outros, não é, em que eu fui vítima do masculino tóxico, se complementam no que veio vindo depois. A narrativa do meu irmão e eu mesmo, talvez, primeiro eu talvez tenha que mencionar o percurso do Pai Pai, não é? O percurso para a compreensão desse masculino. Acho que é importante, antes de vir para o próximo degrau, digamos, não é? Em busca dessa compreensão do masculino. Eu começo o livro, como o Renan disse, com essa frase que é terrível: tudo o que meu pai me deu foi um espermatozoide. Foi a maneira mais próxima da verdade que eu sentia a respeito do meu pai, do abandono absoluto. Ela, obviamente, implicava um grau de mágoa e ressentimento sem tamanho, imensuráveis, não é? Imensurável esse grau. E o processo de escritura do livro, que correspondeu provavelmente a mais uns 20 anos de análise, foi intensíssimo, e justamente por isso equivaleu a 20 anos de análise, até eu chegar na compreensão do outro lado do espelho
desse masculino tão agressivo que era meu pai, que tinha acontecido da vida me dar de presente, né? E o que eu vi de trás do espelho foi um homem totalmente indefeso, fragilizado, que buscou, nos 30 anos de alcoolismo, algum tipo de redenção. O Jung, o sábio, filósofo e psicanalista, um dos pais da psicanálise, ele tem uma reflexão que me foi muito importante, que eu cito no Pai Pai, em que ele menciona todo o relacionamento de dependência das drogas, sejam elas de que tipo forem, como sendo uma tentativa de autossuperação, uma tentativa de êxtase, de viver um pouquinho acima da merda em que a gente está sentado, não é? E foi aí que eu comecei a perceber, mas meu pai, ele estava bebendo porque era a única maneira de compreender o seu desespero e dar uma resposta para ele. E menciono, inclusive, algumas suspeitas que eu tenho de que o meu pai estivesse descarregando sobre mim um filho, obviamente, o mais velho, decepcionante, porque eram maricas, não gostava de brincar de futebol, gostava de escrever, era muito elogiado pelas professoras na escola, tinha horror de futebol e ia brincar com as primas de boneca, além de fazer sessões de cirquinho no fundo de casa. O cirquinho que era pago com palito de fósforo, que a gente tomava cuidado para já não ter sido usado, o que acontecia muito. E aí, nessa compreensão, é que eu pude caminhar para além do único espermatozoide, não é? Ou do único elemento que meu pai tinha me dado através desse espermatozoide solitário. Ele precisava ser compreendido. A gente nunca pensa no pai e na mãe da gente como uma criança, como um jovem, como alguém que teve que sustentar os filhos. E, certamente, nossos pais, não é? Mães e pais, nunca estão preparados para criar. Aliás, pai nenhum e mãe nenhuma estão preparados para criar seus filhos, assim como cada um e cada uma de nós não está preparado para viver a nossa vida. A gente vai fazendo aquilo que o poeta espanhol dizia: caminante no hay camino, se hace camino al andar. A gente vai fazendo o próprio caminho da vida à medida que vai desvendando a vida e que vai elaborando esse caminho, que pode ser totalmente errado, não é? E a gente depois corrige, etc. No caso dos pais, não tem jeito. Eles marcam os seus filhos, não é? E essa marca é de uma responsabilidade imensurável. Então, essa primeira compreensão do masculino, desse ponto crucial, é que este homem, que me deu uma representação dolorosíssima e crudelíssima do masculino, precisava da minha ajuda. E a ajuda que eu podia lhe dar, ainda que tardia, era o meu perdão. Na verdade, durante a vida, eu fiz várias tentativas de perdoar meu pai, narro no Pai Pai, são cenas muito contundentes, e que foram contundentes quando eu as vivenciei, não é? Mas a verdade é que o processo todo analítico que eu sofri no decorrer da feitura do livro foi um percurso até o perdão. E eu me lembro que eu tenho, no momento, mais de um editor ou editora que trabalham comigo, e eu devo dizer que são pessoas deliciosas. Não estou puxando o saco nem o ovário de ninguém. São, eu não tenho nenhum medo de dizer. Não é? E o Marcelo Ferroni é o meu editor da Alfaguara, que trabalhou comigo, portanto, nesses livros. E Marcelo, ele é muito dedicado ao trabalho do texto. E eu confio totalmente. E houve um momento em que o Marcelo chegou para mim e disse assim: João, você botou um poema aqui
no romance que não tem nada a ver. Tudo o que foi dito já foi dito, e esse poema ele está sobrando. Eu disse, mas, Marcelo, eu não acho que esteja sobrando. Claro, eu não concordava, mas quando o Marcelo me fez essa observação, eu fiquei com a pulga atrás da orelha e fiquei pensando até descobrir que o poema estava fora de lugar. Quando eu encontrei o momento exato, o lugar exato do poema, ele fez todo o sentido, o Marcelo concordou comigo, e esse é o auge do processo do perdão. É um poema em que eu perdoo meu pai e termino pedindo perdão a ele. Por quê? Porque eu não acho que exista pedido de perdão a mim mesmo, uma exigência de perdão a mim mesmo, se eu não estiver perdoando a quem eu acho que me deve perdão. Certamente há um processo de mão dupla em que os tropeços, os enganos, os mal-entendidos vão e voltam. E eu fiquei muito feliz ao pedir perdão, porque eu não estava realizando nenhum tipo de proposta burocrática ao meu pai. Era uma proposta de quem estava realmente descobrindo diante de si um infeliz. Eu posso dizer que meu pai, alcoólatra por 30 anos, foi um perfeito infeliz, não é? E que fez várias pessoas ao seu redor infelizes. Inclusive, minha mãe morreu aos 50 anos e não foi por acaso, não é? Então, pronto, essa é a base da questão. Eu estou me estendendo muito, Renan. Eu falo mas eu acho pelos importante, cotovelos. Eu acho importante porque talvez seja o início do entendimento dessa trilogia que passa pelo pai-pai. E aí eu queria trazer uma questão para a gente migrar aqui para o meu irmão eu mesmo, que é o contraste dessa masculinidade, né? Exatamente. Porque Cláudio é exatamente, talvez, pela descrição toda aqui, o oposto dessa masculinidade violenta, agressiva, tóxica, não acolhedora. O Cláudio é a pessoa, tem até um trecho que eu separei aqui, quando você volta do exílio em 75, assumindo já a sua homossexualidade, e você diz aqui no livro, né, eu voltara para meu país com a convicção da legitimidade do meu desejo, tornado porto seguro que sedimentava um bocado das minhas angústias e incertezas político-existenciais. Por isso eu quis compartilhar a felicidade de ter encontrado no amor alguma luz em minha busca interior. A revelação da minha homossexualidade provocou mal-estar e até rupturas dentro da família. Com exceção de você, Cláudio. Quando lhe contei que eu tinha amadurecido ao me aceitar como homossexual, sua reação veio num gesto de acolhimento. Comovido, você me abraçou com alegria autêntica e confessou: João, eu já te admirava antes. Agora admiro ainda mais por tua autenticidade e coragem de ser. Senti aquele abraço como a expressão mais legítima do que se pode entender por fraternidade. Então, Cláudio parece ser exatamente a outra masculinidade que é possível de se encontrar e construir numa relação entre homens que você traz. Exato. E aí eu já aproveito para perguntar sobre esse contraste, João, e uma coisa que também me intriga é que é muito comum nas pessoas LGBTs e homossexuais, né, homens da sua geração, uma ruptura com as famílias, né? Sair das cidades pequenas, como você saiu do interior, romper com as famílias para poder ir para cidades grandes, onde tem uma margem de anonimato, de possibilidade de vida mais autêntica, né, em relação ao seu próprio desejo. E você faz um movimento também, sua família toda acaba vindo para São Paulo, né? Você tem esse movimento, mas você mantém uma relação com a sua família, né? Não tem essa ruptura, esse afastamento, que é muito comum numa trajetória de pessoas LGBTs durante o século XX ali. E aí eu queria te perguntar se o Cláudio teria sido esse ponto de contato também, junto com a figura da sua mãe, que parece ser uma figura muito interessante, muito amorosa, muito afetuosa, que também aparece aqui no livro. Eu acho que é exatamente esse ponto em que aparece o Cláudio. Na verdade, a figura da minha mãe, e felizmente, muitas das nossas figuras maternas acabam sendo um porto seguro para
a nossa vida emocional em inúmeros sentidos. Eu não quero generalizar, obviamente, mas a maternidade da qual a gente depende acaba sendo, na verdade, uma maneira de nos ajudar no geral, ou ela tem maior probabilidade de exercer esse papel, de nos dar um chão emocional, não é? A minha mãe era particularmente sensível. Ela era uma mulher da roça, ela nunca terminou o grupo escolar, o pai faleceu, o pai italiano faleceu por volta dos 38 anos, e ela, filha mais velha, teve que assumir a família, os irmãos mais novos, enquanto os mais velhos iam trabalhar na roça, na plantação de café no interior de São Paulo. Então, ela é considerada, não apenas a minha mãe, mas os meus tios mais novos a consideravam mãe. E ela desenvolveu uma sensibilidade tão intensa que até meus primos a consideravam mãe, não é? Sua mãe chamavam de Mãe Maria. Então, isso eu faço questão de deixar claro, porque no ano em Veneza eu dediquei o livro a ela, a Maria Carmelina Aiello. Não coloquei o Trevisan, porque era especificamente os italianos do sul, que eram calabreses e que eram muito amorosos, eram extremamente religiosos, que era o lado um pouquinho pesado dessa questão toda, mas a parte afetiva foi muito importante, e então dedico a ela e digo a Maria Carmelina Aiello, que me deu a vida e a literatura, porque, além de tudo, eu ia para as férias do seminário e eu encontrava uma pilha de livros que ela comprava à prestação na única livraria da cidade, que, aliás, não existe mais essa livraria, existia na década de 50. Então, foi ali que eu comecei a ter o meu contato também com a literatura. De modo que essa mulher é indiscutivelmente de uma importância absoluta nessa formação do meu masculino, nessa sedimentação do meu masculino. E o Cláudio é também um caudal que nasce dessa sedimentação, desse feminino. Vocês vejam que aí começa a haver já uma questão importantíssima, que é a maneira como o masculino pode ser salvo pelo feminino. E nós vamos entrar, talvez eu nem devesse mencionar isso agora, numa questão politicamente muito importante, que é a questão do feminismo. Quando eu escrevi 6 balas num buraco só, eu jamais conseguiria escrever se as feministas não tivessem me alertado. Várias gerações de feministas anteriores a mim, não é? E eu as cito amplamente, porque foram elas que começaram a examinar o masculino. O masculino, ele é tão hegemônico, ele tem uma vocação para a hegemonia no contexto social em que vivemos, não é? Que ele não se acha digno ou necessário que se observe a sua natureza, porque ele é aquilo que ele é. Os outros, todos os que o rodeiam, são os elementos que têm que ser comparados a ele, como se ele fosse o dólar e nós fôssemos, digamos, o real ou o peso, não é? Então, ele é a medida das coisas. E o feminismo veio rachar esse olhar completamente hegemônico e perigoso, não é? Que tem criado problemas gravíssimos em nossas sociedades, direta ou indiretamente. E acho que a minha mãe, que não tinha a menor ideia do que seria o feminismo, não é? Ela nos ofereceu isso. E o Cláudio, obviamente, como eu disse, é um caudal, né, da mamãe. E quando eu chego até o Cláudio, não é? Eu chego através do quê? De um contato, um conhecimento totalmente masculino. Em que momento o Cláudio começa a ter uma percepção do irmão mais velho? Porque eu fui um irmão mais velho totalmente decepcionante. Eu sou muito inseguro, e se eu ainda me considero inseguro hoje, na minha infância e na minha adolescência, eu era um desastre dentro de mim. Eu tinha uma insegurança muito grande, mas que eu brigava muito com ela, obviamente, eu tinha consciência disso, não é? E
Quando eu estudei no seminário, que se tornou um dos seminários mais avançados da América Latina, nós tínhamos aula de formação sexual. Por incrível que possa parecer, no período do Concílio Ecumênico, que foi uma revolução dentro da Igreja Católica. E eu aproveitei essas aulas, não é, para chegar para os meus 3 irmãos, minha irmãzinha e meus 2 irmãozinhos, trouxe um livrinho que tinham me dado, o Diário de Ana Maria e o Diário de Dani, na verdade, que era francês, e disse para eles, olha, leiam que tem umas informações importantes, enfim, sobre o que é o nosso corpo, as diferenças, os desdobramentos, o crescimento, tudo isso. E foi nesse momento que eu descobri que meu irmão, Cláudio, tinha uma fimose. Então, eu o levei para fazer essa operação, né? E me lembro que ele ficou muito assustado, com o pau todo enrolado, não é? E cheio de sangue, e eu tinha que levá-lo até o banheiro, que ele ameaçava desmaiar, e tinha que segurar o pau dele para ele mijar. Não é? Então, foi um contato muito, muito carnal, muito direto, e uma marca que o Cláudio nunca esqueceu. A viúva dele, a Ziza, me dizia, me reafirmava essa história como sendo um momento crucial em que o Cláudio começa a se encontrar comigo através do quê? Da figura paterna. Obviamente, nesse momento, eu ofereci a ele, de certo modo, elementos da figura paterna. E aquele elemento de uma figura paterna que não era a agressividade que ele via quando o papai batia na mamãe e batia em mim, porque eu e a mamãe éramos 2 objetos de raiva do meu pai ou de irritação, etc. Então, faz todo sentido, eu não sei se eu respondi, mas é uma masculinidade que se encontra com a minha no sentido de já ter um outro horizonte para o masculino que fosse muito além da toxicidade que nós vimos ao nosso redor. Né? Eu respondi, Renan, suficiente? Respondeu sim, João. E já queria pegar uma carona nessa tua resposta. Esqueci de falar da questão da grande cidade, mas tudo bem, que LGBTs vêm para cidades grandes. Depois a gente pode falar sobre isso. Podemos voltar. Mas, de qualquer modo, eu acho que nesse livro aparece muito esse contato seu com o Cláudio como esse esteio familiar, né? Daí da Jundiaí, que é a cidade dele, a maneira como ele, apesar de ter um afastamento de uma parte da família, ele é a parte da família que acolhe, que você mantém próximo. E aí eu queria, a partir disso, João, acho que outro tema que atravessa muito o livro aqui, né? Não sei quem já leu. Alguém já leu o livro aqui, gente? Não, tem bastante gente que vai comprar hoje, então, e vai começar a ler o livro, João. Muito obrigado. Que é uma questão, e não estou dando aqui um spoiler, não, gente, acho que isso é a sinopse, um dos temas centrais que atravessam o livro, que é o João assumindo, né, sua condição de soro positivo, de ter contraído o vírus do HIV, no começo dos anos 90, tendo esse diagnóstico, né, João? E, por outro lado, nesse mesmo momento, um pouquinho depois, o seu irmão adoecendo por um câncer que vai ser linfático, que vai ser fulminante, e o João, que tinha, né, a sua condição de soro positivo com uma sentença de morte naquele momento, né? Imaginem que era o começo dos anos 90, da epidemia do HIV/AIDS, vê o seu irmão adoecendo, né, de maneira brutal e morrendo, antes, né, de você que achava que já estava com uma condenação à morte. Você chega a dizer isso numa altura do livro, também separei um trecho aqui, que você diz, né, num diálogo direto com ele aqui, companheiros na vida e na dor, muito romântico, não é mesmo? Não quer dizer nada senão palavrório. Suspeito que não haja sentido nestas reflexões, que não levam a nada. Mas tem um outro lado difícil para mim. Eu estou falando publicamente do seu câncer, com uma franqueza que não ouso sobre o meu HIV. Já cheguei a mencionar sua doença em entrevistas, mas não toquei na minha infecção pelo vírus. Às vezes me sinto mal ao pensar nisso. É como se eu não tivesse coragem de assumir minha doença e pegasse carona no teu câncer. É uma contradição que me atormenta, a mim que gosto do jogar aberto. E eu queria te perguntar, João, como foi esse processo, né, da descoberta desse diagnóstico no momento em que a própria comunidade LGBT
era extremamente sorofóbica, preconceituosa, como ainda hoje a sociedade é, inclusive a própria comunidade, né? Mas mais ainda naquele momento. Você relata episódios de pessoas com quem você ia se relacionar afetivamente, sexualmente, que se afastavam, né, ao descobrir sua sorologia. E te ouvir um pouco sobre como foi esse processo de descoberta, a decisão de não falar naquele momento, que é uma conversa com a sua própria família, né, que te recomenda, você diz a não abrir essa condição naquele momento. E hoje você decidiu fazer isso nesse livro, né, e trazer essa discussão de modo tão franco, tão direto, tão corajoso também. Queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Olha, antes de mais nada, eu teria que lembrar o seguinte. A minha família foi toda marcada pela presença de um pai abusivo e de uma mãe extremamente compreensiva. E, felizmente, essa questão compreensiva, essa questão muito afetiva, marcou os irmãos. Então, apesar dessas dificuldades de aceitação da minha homossexualidade, que era uma questão muito complicada no período, Cláudio era um cara muito avançado, não é? Nós sempre mantivemos um afeto enorme entre a gente, em meio a todas as contradições. Nesse momento em que eu vou consultar a minha família, eu consulto, porque todo o processo de descobrir o meu HIV, de desconfiar e ir atrás, foi acompanhado e ajudado pelos meus irmãos, pela minha irmã e pelos meus irmãos. Então, eu vou discutir com eles em função da confiança que eu tinha neles e do afeto, que, obviamente, estavam muito preocupados. E, quando eles discordam da minha posição de que eu deveria abrir o jogo, não é, publicamente, porque eu me inspirava muito no Herbert Daniel, não é? Eu aprendi muito com o que ele dizia sobre o HIV, que foi depois uma questão que eu desdobrei em vários escritos meus, quando eu, de fato, descobri a importância que o HIV e a questão da morte tinha para que eu pudesse pensar melhor na minha vida e descobrir, na verdade, a minha vida graças ao vírus. Não é? Descobri que eu não sou eterno e que, como Herbert Daniel dizia na primeira página dos jornais naquela época, cada café da manhã que eu tomo é único. Porra, é verdade. E eu não me dou conta disso. Nós não nos damos conta disso. Nós vivemos fazendo de conta que somos eternos. Então, quando eu concordo com a minha família, na verdade, eu chego à conclusão de que o estigma poderia me atingir de uma maneira redobrada, porque eu não tenho nenhum receio de dizer que eu certamente abri alguns caminhos para a comunidade LGBT no Brasil e levei pauladas muito sérias em inúmeros momentos, em inúmeras circunstâncias e por diferentes motivos, de modo que eu, nesse momento, me senti no direito de me proteger de mais um setor que poderia me atingir por conta do HIV, um setor da cultura do país, enfim, de vários setores da sociedade, inclusive intelectuais. Não é? Então, o que eu fiz, na verdade, foi, conscientemente, eu tomei a decisão de me proteger. E, em vários momentos da minha vida, enquanto eu vivia a minha soropositividade, eu pude comprovar e agradecer que eu tivesse, na verdade, me protegido naquele momento. Não é? Porque foi muito duro o que eu vivi em termos de preconceito contra a minha soropositividade dentro da comunidade LGBT. E que eu compreendo perfeitamente, porque estávamos todos e todas ali absolutamente em desespero, com medo, com pânico, sendo acossados pela sociedade heteronormativa que nos acusava de sermos aqueles que carregavam a peste gay. Foi uma conclusão perfeita que a sociedade homofóbica tirou a partir da incidência do HIV, inicialmente
de preferência em cima da comunidade LGBT, particularmente gays e travestis, mas não apenas, não é? Sobretudo. Então, nesse momento, eu realmente decido me proteger, mas continuo, quando aparece a doença do meu irmão, eu me sinto particularmente culpado, não é, de estar mencionando essa doença como se fosse uma maneira de me escudar. A verdade é que eu continuei trabalhando essa questão, né? Eu escrevi um artigo na época, O Vírus Nosso Irmão, que foi fundamental para a minha compreensão do papel do vírus na minha vida. Escrevi contos relacionados com essa questão também. Eu não sei se eu tenho a impressão que eu não consegui responder todo Não, eu acho que conseguiu sim, João. E tem até um trecho aqui que você falando, eu tinha separado, que está na seção aqui, no capítulo Acende-se a Luz Vermelha. E fala, se existe a dor humana, basta mergulhar na noite escura de uma epidemia como aquela da AIDS. Em meados da década de 1980, o Brasil atingiu o 3º lugar no mundo em casos de infecção pelo HIV. À medida que pipocavam notícias da chegada do vírus ao país, o pânico se intensificava na comunidade LGBT, o principal segmento vitimado. Até então, ainda se falava em um câncer de pele, o chamado sarcoma de Kaposi, graças ao qual se disseminou a alcunha de câncer gay. Depois, o estigma desabou ainda mais pesado ao sermos incluídos no genérico peste gay, que nos classificou sob uma nova lepra moral. E você, João, já era ativista da comunidade LGBT nessa altura, né, a virada dos 70, sobretudo aí começo dos 80, quando a epidemia está surgindo, né, e se intensificando. E você relata aqui no livro também a dificuldade de conversar sobre isso, não só em virtude de um preconceito, mas de um certo negacionismo também, né, com um receio de parte da comunidade de entender que essa epidemia, esse vírus novo que parecia acometer só homens gays e travestis, seria uma invenção do discurso médico, do poder médico, para controlar a revolução sexual que estava sendo promovida. E aí você fala especialmente do Néstor aqui, que é citado no livro, né, com P. ponto. Mas queria que você contasse um pouco, se possível, como foi esse processo do começo das conversas, que você foi um dos protagonistas nisso, né, para articular uma resposta comunitária que se tornou uma resposta de referência no mundo todo, né? O modelo do Brasil de prevenção e tratamento do HIV/AIDS é algo pioneiro, apesar dos ataques dos últimos 4 anos sobre o bolsonarismo, que a gente viu aí com tentativa de estrangulamento do SUS e do financiamento desses programas, mas é um modelo de muita referência no mundo todo também, graças a essa articulação comunitária da qual você fez parte, teve à frente nas conversas aqui em São Paulo, começou na Secretaria de Saúde aqui em São Paulo. Queria que você contasse um pouco desse processo também. Bom, vocês não... Ainda que eu contasse com todas as palavras, vocês não poderiam compreender como era o clima em que a gente vivia, como era a pressão de todos os lados. São tantas coisas que eu tento me lembrar do que poderia ser mais emblemático. Eu vou contar um caso rapidinho de um amigo que era particularmente fóbico, mas era bem emblemático da fobia que nos atingia, não é? Ele, digamos que ele era assim o emblema emblemático, não é? Do que era o nosso medo, o nosso pânico. Quando ele suspeitou que poderia estar infectado, demorou muito para fazer o exame, foi levado por um amigo médico até o hospital para fazer o exame e ajudá-lo com a resposta, que era o momento em que você respondia, você teria o resultado de que você estaria ou não condenado à morte. Não era brincadeira. Quando ele recebeu o resultado positivo, ele saiu correndo pelo hospital e arrebentando tudo o que ele via pela frente, sem que enfermeiros e o médico amigo dele conseguissem segurá-lo, não é? Então, tudo desabou, não é? Foi um desabamento generalizado, e esse era
o clima em que a gente vivia. Era a possibilidade de que tudo pudesse desabar, inclusive o nosso amor. E esse era o ponto mais doloroso de toda essa história, Renan, que eu prefiro lembrar isso, na verdade. Eu carrego a morte no meu amor. Essa era a percepção mais grave que a gente tinha. Quer dizer que o meu desejo transmite a morte. Eu menciono em vários momentos essa questão. Então, toda a luta que nós tínhamos e toda a ansiedade em que vivíamos para encontrar um terreno seguro para esse nosso amor, para esse nosso desejo, desandou para um pântano. Nós estávamos perdidos num pântano do nosso desejo. É muito difícil explicar a vocês o que isso significava. Eu conto no livro um momento em que eu tive uma relação, isso logo no começo, quando ainda havia discussões muito contraditórias a respeito do que era possível ou não fazer enquanto soro positivo, até onde iam os perigos, etc. E com toda a carga de maldição que a gente via do setor médico, do setor religioso, inclusive do setor intelectual, governamental. Não havia política pública qualquer a respeito. As primeiras tentativas eram hercúleas para chegar a algum resultado, não é? Então, esse clima, para a gente, tornava tudo muito mais doloroso. De modo que é muito compreensível que houvesse esse preconceito dentro da própria comunidade. Ela estava sendo bombardeada e tudo o que ela encontrava era a possibilidade de se defender através do preconceito, o que era uma contradição pavorosa, pensando no nosso esforço de ter uma política em que o nosso amor pudesse abrir um espaço dentro da sociedade em que vivíamos, dentro das nossas famílias, etc. Legal, João. Engoli metade da pergunta. Acho que foi uma ótima... Só para... Você quer uma água aqui? Está aberto. Obrigado. Eu acho que foi uma resposta importante aí, porque é um tema que atravessa muito o livro, e acho que o João disse que é difícil de escrever nas palavras aqui, mas é um tema que atravessa muito o livro, e lendo dá para ter um pouco mais desse panorama da época também, do impacto disso tudo na sua vida, no seu trabalho, e sobre a importância, né, dessa revelação que vem também nesse livro. Renan, deixa eu só dizer uma coisinha, desculpe. Eu estou me sentindo um pouquinho constrangido de ter esse público lindo me ouvindo falar como se eu fosse o único a viver esses problemas. A mim me incomoda imensamente quando me tratam como herói, ou quando há tentativas de me tratar como herói, como mito, como alguém superior. Eu fico constrangido quando me chamam de senhor, não é por conta da idade, mas é por conta disso. O que eu quero dizer aqui, para complementar um pouco isso, que a gente discutiu, que é importante, mas eu queria deixar claro que eu escrevi um livro, e escrevi um livro anterior, e vou escrever o próximo, fazendo um esforço imenso para ficar pelado diante de vocês. O meu striptease é importantíssimo para que vocês percebam que não há nenhuma diferença entre o que eu estou vivendo e o que vocês ou estão vivendo também, ou já viveram, ou poderão viver. Quando eu falei do meu pai, muita gente que nunca teve pai alcoólatra e que nunca teve pai abusivo, me escreveu para me agradecer que eu pudesse ter ajudado a compreender o seu pai. Obrigado. E eu digo isso, inclusive,
ou especialmente aqui no caso do meu irmão eu mesmo. O que eu enfrentei é uma banalidade, se considerado o que nós, em geral, qualquer ser humano vive todos os dias, em qualquer momento da história, e certamente viverá. É uma coisa chamada dor. A dor humana perpassa a nossa existência, ainda que as nossas culturas metidas a moderninhas tentem esconder essa coisa feia e desprezível, que é a dor. Porque são sociedades cada vez mais voltadas para o culto à felicidade, para o culto à juventude eterna, e fazem questão de entrar nesse esquema altamente hipócrita, altamente mediatizado por um sonho de que nós poderemos superar o que quisermos, que depende tudo da vontade. Não. Nós temos dores que são absolutamente invencíveis e é preciso dizer a essa dor: venha, aqui estou eu. Você é parte da minha vida. A minha vida sem as minhas dores é definitivamente incompleta. E é por isso que eu fiz e estou interessado em continuar o processo de striptease nesses livros. Eu não estou brincando de mostrar a vocês que eu sou um herói e mereço a compaixão de vocês. Nós, humanos, merecemos a compaixão de nós mesmos. Antes de tudo, cada humano tem a obrigação de se acolher e se abraçar. É por isso que eu estou escrevendo esses livros. Eu vou fazer 79 anos este mês, apesar de parecer que eu tenho 78,5, mas eu ainda estou com 78. Eu vou fazer 79 e eu não tenho mais tempo para brincar em serviço. Aliás, eu sempre fui um cara muito durão para encarar a vida, os meus compromissos e o meu compromisso comigo mesmo, sobretudo. A importância de descobrir quem eu sou sempre foi uma coisa fundamental no meu processo de vida. De modo que, chegando agora, neste momento, à beira dos meus 80 anos, eu não tenho mais o mínimo espaço para pensar que eu posso brincar de viver. E é isso que eu estou fazendo com a minha trilogia. Eu nunca tinha escrito diretamente autobiografia. Estou fazendo isso agora, que é uma grande responsabilidade, antes de mais nada, perante mim mesmo. Porque eu tenho algumas conclusões a respeito da minha própria vida que não são engraçadas, mas são muito verdadeiras para a minha experiência. Então, tudo que eu posso dizer é, se eu quis buscar a minha verdade, que pode estar completamente enganada para quem me lê, eu tentei buscar o máximo que eu pude de verdade nessas verdades que eu estou narrando. Quer dizer, eu tentei buscar as minhas verdades, ainda que pudessem doer. Então, o que eu quero dizer é que a minha explanação a respeito da minha vida é um grãozinho de areia na experiência humana. E eu espero que esse grãozinho de areia possa, através da minha literatura, oferecer a vocês algum elemento para que vocês se descubram. E tem uma coisa importante, eu não estou falando de autoajuda. Eu estou falando em primeira pessoa. No terceiro volume, eu vou ousar me afastar e falar em terceira pessoa, eu, inclusive, em terceira pessoa, mas sempre buscando oferecer às pessoas essa possibilidade de se descobrirem a si mesmas através da minha própria experiência pessoal e dos meus quase 80 anos. Eu morro de medo que eu não tenha conseguido fazer isso.
Estou morrendo de medo que eu não tenha conseguido falar para vocês hoje aqui tudo o que me levou a escrever estes livros e tudo o que eu poderia comunicar para vocês. Talvez eu tente resumir essa minha preocupação e esse meu medo dizendo: nós estamos juntos, a canoa furada é a mesma, e a vida, apesar de ser uma canoa furada, ela é ainda mais maravilhosa se a gente se dedicar a consertar essa canoa, porque essa é a descoberta de onde nós estamos. Nós somos perfeitamente imperfeitos e perfeitamente maravilhosos, porque somos únicos e únicas num universo absurdamente imenso, em que nós podemos não significar nada, mas nós significamos aquela unicidade que cada uma e cada um de nós somos. Aqui está uma ínfima parte deste universo para acompanhar vocês. Eu não sei, Renan, eu queria agradecer, acho que estouramos o tempo, não foi? Não, estamos com uma plaquinha ali para uma última questão, João, e acho que... Desculpe se eu te atropelei. Imagina, a gente está aqui para te ouvir mesmo, e eu adoro sempre te ouvir, por isso que queria você para essa conversa. E você fala dessa Confraria da Dor, mas você termina aí, né? Você fala no livro da Confraria da Dor, mas você termina falando de muita beleza, e dessa beleza que está no livro também, né? Acho que esse não é um livro triste, esse é um livro que fala de doença, fala da morte do irmão, mas fala de muita vida e de uma relação muito bonita entre vocês. Eu acho que é importante destacar isso do livro. E aí, pegando a emenda final, João, porque a gente tem esse tempo para 5 minutos para a última pergunta, e aí, quem tiver dúvida, gente, está passando o pessoal aí com um papelzinho para vocês anotarem comentários, dúvidas, a gente já pode dialogar 15 minutinhos com as perguntas de vocês. Mas queria trazer uma última questão, João, para a gente brevemente falar sobre ela, porque esse é o mês do orgulho LGBTI+, a gente está no feriado da parada, e você é uma pessoa que, ainda que tenha toda a sua modéstia sempre, essa questão de não querer ser colocado como um herói, como um mártir, mas você é uma pessoa que tem um papel histórico fundamental, né, na fundação do movimento LGBTI no Brasil. Você é quem poderíamos chamar de um decano do movimento, né? Você começa as reuniões do Somos a convocar junto com outras pessoas, e você ajudou a desenhar essa ideia de liberdade sexual, de liberação sexual, de uma agenda, de uma bandeira para a comunidade LGBTI+, no nosso país. Isso não é pouca coisa, né? Nessa trajetória de algumas décadas dessa comunidade, desse movimento, de muitos avanços. Queria te perguntar aí para esse final aqui, como que você vê esse momento, né, que a gente está agora, dessa bandeira da liberação sexual, o que mudou, como que isso se deslocou, como você vê, olhando para trás, essa trajetória das suas contribuições para essas mudanças também? Eu vou ficar em pé para responder. Nós não podemos repetir 4 anos de fascismo neste país. Se nós não podemos brincar com as nossas vidas, nós não temos direito, diante da história, de brincar com este país. Renan, eu acho que se há alguma coisa que a comunidade LGBT pode oferecer hoje, e está oferecendo, ao meu ver, é a capacidade de amar. E nós estamos ensinando este país a amar. Se a parada que vai acontecer no domingo tem um significado maior, através da imensa quantidade de pessoas que está lá presente, quem nunca esteve não precisa ser LGBT, é uma experiência brasileira de saber como funciona a democracia brasileira e como ela é resistente aos ataques fascistas. Está lá. Essas pessoas que estão lá, elas estão pulando de alegria, elas estão dançando, cantando, porque elas estão num estado de celebração. E é a celebração do nosso amor e é a consciência de que se trata do único segmento deste país que luta ostensivamente pelo direito de amar. Então,
que o Brasil compreenda isso em relação à comunidade LGBT e que a comunidade LGBT possa ter a possibilidade de integrar a democracia brasileira e de tornar essa democracia cada vez mais adequada ao que nós pensamos sobre o que seja uma democracia. Eu acho que a comunidade LGBT que eu conheci 20 anos atrás tinha problemas seríssimos de consciência política. Era uma solidão imensa a que eu e ativistas do período sentíamos. A gente tinha 3 gatos pingados quando promovia um protesto na Praça da República, por exemplo. E o que aconteceu, e que é possível de ser constatado na parada, é o crescimento da consciência política dessa comunidade. Eu constato, especialmente nos fins de semana no centro, o desfile de travestis e transexuais criando seus personagens, que eu olho e digo, meu, como pode ter tanta criatividade? Ou aquelas garotinhas de mãos dadas, se beijando, em plena luz do dia, porque elas sabem onde estão pisando, o que aconteceu, para que elas pudessem chegar ali. Então, eu espero que as paradas, não é, possam ser, de fato, um emblema, um evento emblemático da consciência política dessa comunidade e, por extensão, da consciência política da nossa democracia. E, claro, a partir daí, nós vamos poder compreender melhor que nenhum fascista, desculpem, maldito, eu ia dizer um palavrão, ia xingar a mãe de alguém, eu não quero, que eles percebam que tem uma muralha para quebrar. E essa muralha é muito resistente, que somos nós. Obrigado, viu? Bom, vamos lá então para as questões, gente, aqui. Apesar desse parecer que foi encerramento agora, né? Podia ser um belo encerramento já. O pessoal está passando aí, tem acho que só 10 minutinhos aqui. Chegaram 2 perguntas aqui, João. Vou fazer a primeira. Ouvi há pouco falar que o oposto do alcoolismo seria a conexão e não a sobriedade. Você concordaria? Parabéns e obrigada, Astrea, que faz essa pergunta, acho que envolve a questão que você mencionou do seu pai do alcoolismo. Se você for ler o meu livro, que eu espero que você leia, Astrea. Você vai perceber lá que eu não faço elogio nem do alcoolismo, nem da dependência química de qualquer droga. Na verdade, o que acontece com essa sensação de superação é que, em seguida, toma-se o caminho errado, que é o caminho da destruição. Então, achando que está havendo uma superação, na verdade, há um mergulho para o abismo. Basicamente, essa conclusão que está no livro, a partir, inclusive, da análise que o Jung faz. Agora, tem uma outra aqui, João. Entendi bem aqui. Se puder, leia um trecho da oração dos medicamentos, por favor. Eu sei quem que mandou essa pergunta. Chama-se Sloane. Não é? Ela leu o livro e ela gostou. Ela disse que é a parte mais... Que ela vai pedir essa leitura. Você tem a página aí, Sloane? Tem a página, Ani? Eu não estou. É mais para o final. Eu sei que é para o final. Eu estou com medo de tomar muito tempo. Não, acho que agora é o tempo final mesmo para fazer essa leitura, e aí acho que a gente pode encerrar. Aproveitando, gente, lembrando que depois daqui a gente vai para 2 pontos aqui ao lado para poder fazer a assinatura dos livros também. Vocês podem comprar o livro aqui na feira e já aproveitar para pegar o autógrafo.
é um pouquinho complicado por conta do nome dos remédios. Quando a gente estava no seminário, tinha uma ladainha de Todos os Santos, que é uma das coisas mais lindas da liturgia católica, em que a gente pedia a ajuda de todos os santos, especialmente na Semana Santa, isso era recitado. Eram nos momentos mais importantes da liturgia católica, do ano litúrgico, e especialmente na Semana Santa. E eu, como vivi a beleza dessa ladainha de Todos os Santos, eu resolvi criar uma ladainha aqui, a partir da experiência dolorosa com a doença do meu irmão. Deixa eu começar aqui. Vivemos quase 2 anos recitando uma ladainha de seres estranhos, quase sagrados, que foram se tornando compulsoriamente familiares, como um deserto no qual a gente é obrigado a habitar por falta de escolha. Mas também como santos protetores e salvadores aos quais é preciso recorrer nas causas perdidas. Foi assim que vivemos em função dos Decadron, Agarol, Meticortem e pedíamos: rogai por nós. Antac, Bactrim e Floxacin, orate pro nobis. Ora pro nobis Tramal. Orate pro nobis Dimorfe, Fungizone e Micotastim, Zofran, Dormonide e Cipro. Orate pro nobis. Rogai por nós Venalote, Xilocaína, Irudóide, Flogoral, Flogorosa. Intercedam por nós Malox, Epinal e Tamarine. Orate pro nobis Tandrilax, Zilorique e Naudecon. Orate pro nobis Prepuside, Tarcocide, Sucralfato, Nebacetim. Zolte, roga por nós. Umectol, ora pro nobis. Orate pro nobis Tiabem, Roipinol, Motilium, Dorflex, Nisoral e Slouca. Ora pro nobis Amplacilina. Tilex, Dramin, Naprosim, orate pro nobis, e suplicávamos, miserere nobis, Pamelor, miserere nobis, Dimetape, tenham piedade de nós, Lomotil, Dulcolax, Povidine, miserere nobis, Riodeine, e pedimos ainda mais, miserere nobis, Nupercainal e Dermodex, e suplicávamos, miserere, Leucocitim, Adriblastina, Genuxal, Oncovim e Metotrexate. Te rogamos, ao de nós, Vepesite. Novantrone, Granuloquine, suplicamos, ouçam nossa voz. E gritávamos ainda mais, ao de nós. Eprex, Fortax, Vancomicina e Tienan, aos gritos te rogamos, suplicantes. Miserere nobis, ouçam nossos pedidos de socorro. Por quase 2 anos, rezamos essa ladainha de todos os santos, que não nos salvaram. Não havia ninguém para ouvir nossas súplicas. Muito obrigado. Obrigado. João, agora, para encerrar mesmo, tem 2 perguntas aqui que são mais pontuais. A primeira é: qual livro hoje, para a luta LGBT organizada no Brasil, você considera imprescindível? Abraços do coletivo LGBT comunista, que fez a pergunta. Olha, comunistas, comecem examinando lá no Marx onde é que se pode enfiar essa nossa luta, viu? Tem um bocado de coisas interessantes, e eu acho que vocês podem escolher aquilo que estiver mais ao seu alcance. Eu escrevi um livro chamado Devassos no Paraíso, que é um recolhimento da história da vivência homossexual no Brasil, da colônia à atualidade, pode ser considerado uma ajuda para a compreensão de vocês. Mas hoje tem uma quantidade enorme, o próprio Renan tem vários livros, você acaba de lançar um agora, não é? Tem um que inclusive, sobre a homossexualidade no mundo. Então,
acho que tem uma quantidade enorme de livros que vocês têm para leitura hoje. Inclusive, muita ficção, inclusive infanto-juvenis. A meninada hoje tem quadrinhos maravilhosos. Eu estou lendo uma HQ, Gênero Queer, que é maravilhosa. De Maya Kombab, também está circulando por aqui. Essa HQ. Não é Elu, que é o pronome utilizado, mas a HQ está girando por aí também, por aqui, que é da Tinta da China. Vocês encontram aqui no stand da Tinta da China. Esse HQ é bem interessante, acabei de ler também, delicioso. João. E a última aqui, mesmo você não se vendo, você é uma referência. Pensando nisso, quem são suas referências? Olha, eu me considero uma referência e me cago de medo disso. É um papel que eu não quero carregar. Eu não sei quais são minhas referências, francamente. Eu cavoco muito. Eu acho que as minhas referências são as minhas unhas, buscando resposta. Eu aconselho cuidado com mitos. A esquerda também tem muita tentação de criar mitos. É muito perigoso. Nós temos um puta de um presidente atualmente, mas não transforme o Lula em mito. Coitado, é uma carga que ele não merece carregar. Ele não é São Cristóvão. Ele não é salvador da pátria. Então, basicamente é isso. As nossas referências são sempre cavocadas com as unhas. A cada momento, a gente vai ter que buscar respostas específicas que não estão prontas. Bom, gente, infelizmente acabou a nossa mesa aqui, apesar da conversa estar ótima, João, e querer seguir adiante. Já anunciando, né, que na próxima edição da 451, na coluna Livros e Livres, eu e a Mauri, que está aqui, a Mauri Arraes, jornalista, fizemos uma longa entrevista com o João Silvério Trevisan. Saí quase sem alma lá, viu? Foi mais um dos momentos de striptease. Foi lá em casa, né, que o João foi, a gente foi lá e conversou durante mais de 2 horas. Foi um bate-papo incrível, com várias questões, algumas que vieram para cá e outras que não couberam na conversa, mas vai estar na 451 do próximo mês de julho, na coluna Livros e Livres. Então fiquem de olho na revista, que também está por aqui, a 451. O livro do João, que saiu pela Alfaguara, vocês encontram aqui também agora na 2 Pontos, que é onde vai ser a assinatura. O livro Pelo Elefante também, que eu organizei com o Paulo Souto-Maior, professor da Federal do Rio Grande do Norte, que é uma história sobre outras fronteiras LGBTI+, histórias de fronteiras temporais, territoriais, temáticas pouco visitadas. Então também está sendo lançado hoje, também vai estar à venda na 2 Pontos. E a gente deseja boa continuidade da programação, agradecendo demais, João, teu aceite. Eu só quero agradecer, Renan, muito obrigado por vocês terem vindo. E, se possível, leiam meus livros. É o melhor que eu estou deixando da minha vida. É o melhor que eu pude produzir. Muito obrigado por terem vindo. Muito obrigado.